Queridos irmãos e irmãs, vamos estar na liturgia do 16º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Os textos que nos são apresentados para reflexão, com primeira leitura, do livro do Gênesis, capítulo 18, versículo de 1 a 10. O salmo responsorial é o salmo 14. Como segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 24 a 28. O evangelho é o de São Lucas, capítulo 10, versículo de 38 a 42. Como nós poderemos perceber nas leituras, nos textos apresentados, o tema da liturgia é a hospedagem. Todas as três leituras falam da hospedagem. E quando nós nos abrimos para acolher as pessoas, na verdade, nós acolhemos a Deus. E cada leitura nos coloca em um ambiente de hospedagem para nós entendermos. Onde estivermos, precisamos acolher. Porque retornará para nós em bênçãos estas acolhidas. A primeira leitura fala da acolhida de Abraão e Sara, sua esposa, de alguns homens que passavam junto ao carvalho de Mambré. Esse ambiente de acolhida é um ambiente social. Foi na rua que Abraão encontrou estes três personagens. A tradição coloca, através de um ícone da Igreja Oriental, que é pouco conhecido na Igreja Latina, católica, mas na Oriental, que apresenta esses três hóspedes de Abraão como a figura da Santíssima Trindade. Uma figura de três anjos que se apresentam para Abraão. E vamos perceber na leitura que Abraão acolhe muito bem estes hóspedes e oferece o melhor que ele tem para satisfazer estes hóspedes. Para nós, é um exemplo muito grande diante de uma sociedade onde as pessoas se distanciam cada vez mais, onde as pessoas não se conhecem, onde as pessoas têm medo uma da outra, de pensarmos como cristãos, como hospedar essas pessoas que nós encontramos no ambiente social que se apresentam como tantos ambientes, o ambiente do trabalho, o ambiente da escola, o ambiente em um parque de lazer, o ambiente numa festa social. Como acolher as pessoas como nossos irmãos e, quando acolhermos, percebermos que estamos acolhendo o próprio Deus, principalmente nesses ambientes sociais, as pessoas mendicantes, as pessoas
numa situação indigna de vida humana, quando assim fizermos, nós receberemos aquilo que Abraão recebeu ao fechar a primeira leitura de hoje. É anunciado para eles: daqui a um ano, o Senhor vai visitá-los e vai conceder um filho. A maior bênção que Abraão queria com Sara era ter um filho, para que depois eles continuassem a posteridade deles. Ao serem hospedeiros, eles receberam a maior bênção que eles queriam para as suas vidas. Assim também será conosco. O segundo ambiente que precisamos acolher os hóspedes ou o hóspede é o ambiente do nosso interior, é no nosso coração. Quando acolhemos um pobre, quando acolhemos uma pessoa sofredora na doença ou em qualquer situação, em nossos corações, como fez São Francisco, que amou os pobres, como fez Dom Bosco, como fez tantos outros santos, acolhendo nos seus corações, estamos acolhendo o próprio Cristo. Por isso que na segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses ouvimos: completo na minha carne aquilo que falta na paixão de Cristo. Isto é acolher de fato, mesmo no sofrimento, mesmo nas cruzes, mesmo nas incompreensões de quem nós acolhemos, ajudamos. O importante é sabermos que estamos acolhendo a Cristo. E aí, São Paulo nos ensina: desta forma seremos igreja. Desta forma estaremos vendo a sabedoria de Deus. Desta forma estaremos cumprindo para o mundo e aplicando ao mundo o projeto de Deus para a salvação de toda a humanidade. Então, o primeiro ambiente é o ambiente social, junto ao Carvalho de Mambré. O segundo ambiente é o nosso interior, onde nós completamos em nossa carne aquilo que falta na paixão de Cristo. E temos o terceiro ambiente, que é dentro dos nossos lares, no seio das nossas famílias, onde Marta e Maria acolhem Jesus. Dentro das nossas casas, das nossas famílias, cada um reage de uma maneira no momento de acolhermos a palavra de Deus. Tem pessoas que são mais fervorosas, tem pessoas que são praticantes, outras não são, tem pessoas que mostram a sua fé no ativismo do trabalho, não conseguem parar para rezar, e este é exatamente o ponto de reflexão do Evangelho de hoje. Jesus chega na casa de Marta e Maria. Marta está preocupada com os afazeres da casa. Quer oferecer o melhor para Jesus. Quer apresentar para Jesus uma casa asseada, uma casa limpa. E por isso não tem tempo para estar ouvindo Jesus, para estar com Jesus.
Por outro lado, Maria deixa tudo e se coloca aos pés de Jesus para ouvir. E é nesta situação, é neste quadro que Marta fica incomodada com a atitude de Maria. Senhor, não está vendo a minha labuta, o meu cansaço, preparando tudo para o Senhor, enquanto essa aí, Maria fica somente ouvindo, ao Senhor não vem me ajudar? E a resposta de Jesus para Marta é importante para nós refletirmos. Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Não é que não temos que trabalhar, porque alguém precisa fazer dentro da família aquilo que é necessário. Mas no momento que Jesus está no nosso meio, no momento da oração, temos que largar tudo para nos colocar na presença de Jesus, para que Ele possa falar conosco e sabermos assim qual é a direção dele para as nossas famílias. Interessante que Jesus visita pessoas com situações difíceis na sua vida. Abraão já estava desanimado com a vida porque não tinha conseguido nada. Na segunda leitura, Paulo, um grande perseguidor da igreja, no Evangelho, Marta, uma pessoa agitada, inquieta, Maria, uma pessoa que não tinha boa fama da vida que levava, até mesmo que não fala o Evangelho de hoje, porque a conversa sobre Marta e Maria, mas Lázaro também, uma pessoa doente. É estas casas que Jesus quer visitar, estas casas que Jesus quer hospedar-se. Por isso, olhando para o exemplo de Jesus, sejamos também abertos para hospedar Jesus na figura de tantos peregrinos, tantos migrantes que no mundo hoje inteiro se espalham para fugir das situações difíceis que vivem em seus países. O coração aberto para hospedagem é uma grande passagem para o céu. É uma passagem com muito valor para o céu. Mas só somos capazes disso quando vivemos a temperança, o equilíbrio em nossas vidas. Como dizia São Bento, orati et labori, trabalhe e reze. Nunca podemos colocar o trabalho acima da vida espiritual. Como também não podemos viver somente uma vida de oração e esquecermos o trabalho que é necessário para a nossa dignidade e também para a dignidade das nossas famílias. E, consequentemente, podermos assim sermos hospedeiros de Deus, não só através do trabalho físico, mas também do trabalho espiritual. Qual é o trabalho espiritual?
é pregar o Evangelho, visitar os doentes, oferecer da nossa caridade àquele que padece de veste, de alimento, e ainda o trabalho espiritual é trabalhar na nossa conversão, na vida de oração, nas penitências. Só assim seremos capazes de hospedar aqueles que Deus coloca em nossos caminhos, para que possamos ajudá-los a se encontrarem na vida e, consequentemente, se encontrarem com Deus. Aquele que ajuda, hospeda alguém que está pedindo na vida, ele também se encontra com Deus e caminha a passos largos para a vida eterna. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.